Eu bati um papo com a Rafaela, porque, gente, sempre é melhor, né, um bom acordo do que a gente ir para um caminho aí judicial. E a Rafaela Noble é advogada e a gente conversou sobre mediação, principalmente aí na questão, né, de família e até de inventário. Olha só a nossa conversa. Rafaela, a gente tem falado bastante de mediação e é um assunto que eu gostei bastante porque eu acho que a mediação ela resolve muito antes da gente ir para um processo judicial. E agora, nessa questão do Covid, que nós estamos fechados, em quarentena, algumas questões que a gente nem tinha antes estão precisando ser discutidas, né? Principalmente no âmbito familiar. E a mediação familiar veio para ajudar muito, né? Muito. A mediação, na verdade, ela foi feita para a família, digamos, porque além de você fazer uma negociação assistida, que você tem aí um problema familiar para resolver judicial ou extrajudicial, mas você também consegue recompor o relacionamento da família. Isso que é legal da mediação. E a gente também tem projetos, inclusive lá na PUC, de fazer mediação virtual. Olha que legal! Então, os alunos que fizeram o curso de mediação na PUC vão poder participar desse projeto. A mediação, ela tá na grade curricular, por exemplo, os últimos alunos dos últimos anos, tá na grade curricular, porque quando eu fiz direito há trocentos, não tinha nem mediação, né? Advogada, né? Não, aquela que precisa de uma advogada, mas assim, quando eu estudei não tinha, eu acho que não tinha mediação, isso é uma coisa muito nova, né? Na verdade foi 2018 uma regulamentação a respeito da grade curricular para incluir a mediação e a arbitragem no currículo dos cursos de direito. Então, mais ou menos uns 2 anos começou a ser obrigatório. Então, acho que acredito que faz um ano mais ou menos que está em todas as universidades. Então, quem se formar já vai ter tido essa disciplina. Todo mediador tem que ser advogado e nem todo advogado tem o curso de mediação ou não? Você tem algumas pessoas que são mediadores, mas não são advogados. Não tem como, né, Rafaela? Que legal você perguntar isso, Rose. Porque assim, eu acredito, porque eu sou mediador e sou advogado, mas eu acredito que todos os advogados têm que entender de mediação. Mas não precisa ser advogado para ser mediador. Mas é difícil, porque como também você vai procurar um mediador numa questão de família, que também não entende das leis, né, de pensão, não é difícil? Olha, dá para fazer quando você tem aí um advogado que faz uma consultoria, digamos, do acordo que vocês compuseram. Então, você é mediador, você é um psicólogo, você, enfim, trabalha em outra área qualquer e você é mediador. Você tem seus clientes, você chama para uma reunião e chega a um acordo. Esse acordo, ele vai ser levado a termo, ou seja, você vai ter que redigir ele e vai ter que ser levado para a justiça, muito provavelmente, porque questões de família você tem que homologar algumas coisas. Então, o ideal é que esse mediador ele tenha uma parceria com um advogado que vai fazer esse termo de acordo e aí sim vai ser tudo de acordo com a lei. Na verdade, o advogado já tem que ser um pouco mediador, né? Independente de ter o curso não, porque o advogado acho que tem que instruir o seu cliente do melhor caminho, que muitas vezes ir para uma justiça não é o melhor caminho. Sai mais caro, sai oneroso, vai ter brigas, vai delongar. Então, muitas vezes o advogado também, sendo um mediador, ele vai instruir o seu cliente do melhor caminho, né? Então, Rose... Um bom advogado. É isso mesmo, um bom advogado vai valorizar a solução consensual. Porque você vê, você com uma visão assim externa, você já entendeu que a melhor coisa é fazer um acordo. Tem até um ditado, né? Antes um mau acordo do que uma boa sentença, né? Tenho certeza disso. Então, no geral, as pessoas já sabem que é melhor você chegar num acordo. Porém, assim, tem uma cultura de que o juiz poderia eventualmente saber mais e dar uma decisão melhor, mas na prática a gente vê que não é assim. Quando a gente tem uma decisão judicial, a maioria dos clientes, quando a gente tem uma decisão contrária ao interesse do cliente, a maioria fica revoltada. E as pesquisas, a ciência já provou que quando a gente faz o acordo, com a conversa e cedendo um pouquinho ali, dando uma ideia diferente aqui, você sabe que aquilo ali vai ser cumprido. Então, as decisões judiciais, a maioria, as pessoas... Compra contra gosto. Às vezes a pessoa é obrigada, recorreu, perdeu, vai ter que cumprir. Então, aquilo não desce. Elas lutam contra, elas não querem cumprir. Agora, quando elas empenham a palavra delas, quando elas fazem um acordo, elas costumam cumprir. Então, 80%, estatístico isso, 80%
100% são cumpridas. Eu vi, é engraçado que tem brigas familiares que vão pro Facebook, né? E elas pedem opinião. Então, eu acho que até nesse caso, pessoas que têm a guarda compartilhada, aí não quer que a criança saia, isso eu vi de Face. Aí o pai levou a criança para casa da avó, aí não tava de máscara, aí eu entro na justiça, proíbo. Isso é uma questão para mediação, para entrar no consenso, não é? Com certeza. Isso é uma questão para você conversar. O mediador, ele vai ajudar. Então, assim, se você não está segura de fazer uma reunião pessoal, você vai, né, vai se reunir com o mediador, tem a opção da mediação virtual. Então, assim, o mediador, ele vai ajudar a enxergar o lado da outra pessoa, qual que é a real preocupação, e aí vai fazer essa intermediação mesmo, para que as pessoas consigam chegar numa solução que seja boa para as duas. Porque nesse negócio do Covid também tá todo mundo muito nervoso. Tá todo mundo à flor da pele. Exato, e se você vai tentar resolver diretamente, acontece que um fala uma coisa que o outro não gosta, e aí acaba inflamando mais ainda, e não sai nada, não decide nada. Então o mediador é essa figura-chave. Se você tem um advogado que também é mediador, você pode contar com ele. E você estava falando até que para inventários, né? Porque a gente conhece casos que, assim, tem os filhos, aí apareceu filhos fora do casamento que não sabia, e aí tem aquelas brigas. Então, às vezes, um mediador é muito legal para resolver essa questão também do inventário, para não delongar. Porque se o inventário ficar muito tempo, né, Rafaela, as pessoas acabam nem usufruindo do que tinha, herdando, porque ficam em brigas, né? Eu até atuei num caso que tinha um inventário de 52 anos. Você imagina um processo que dura 52 anos. Já não estava mais com a pessoa, quem estava brigando pelos bens já tinha falecido e o filho que tinha tomado o lugar e continuou brigando e aquilo não acabava mais. Claro, era lógico que era um caso para uma mediação, mas ninguém deu braço a torcer. E na época também os advogados, eles tinham uma cultura de não tentar fazer a composição. É até assim chato falar, mas às vezes quanto mais o processo demora, muitas vezes para alguns advogados é até melhor. Então, infelizmente, né? A gente falou de profissionais, então se deixa delongar mesmo, né? Infelizmente é assim, mas a gente está trabalhando na OAB para que a gente conscientize o advogado que os seus honorários são sagrados, independente se vai ser resolvido pela mediação ou vai ser resolvido pelo juiz. Isso não vai afetar. Não vai afetar. Então, essa que é a grande sacada, né? O advogado fazer uso da mediação como uma forma de acelerar o ganho dele mesmo, de receber os seus honorários antes, dar uma assessoria também na mediação, porque o advogado tem um papel crucial numa mediação. Se você tem um mediador contratado, o advogado vai fazer parte também da mediação, dessa reunião, para orientar o cliente, olha, isso aqui você pode aceitar, isso aqui você não pode. E às vezes o advogado, ele contribui muito para as partes conseguirem chegar num acordo que não seja prejudicial, digamos. Elas têm que estar ali junto. É tão bom, mas a gente tem que encerrar. E assim, só para encerrar, então assim, por exemplo, na PUC tem mediadores, na Assim tem mediadores, então quem está assistindo, que tem um problema que precisa se resolver, fala, nossa, né, vou procurar um mediador. Tem canais para você, assim, procurar um mediador, né, Rafaela? Tem sim, muito bom você falar. A gente tem, na OAB, a gente tem uma comissão de mediação e arbitragem, que eu sou a presidente. Nós temos na Assim um grupo de mediadores e árbitros, que a gente também tá atuando e está planejando uma câmara futuramente. E a PUC Maringá tem os cursos de mediação, o projeto de mediação virtual, que os alunos vão poder fazer mediação também online, né? Por reunião por Skype, pelo Zoom, para tentar resolver os conflitos. Então, assim, tem várias opções hoje em dia. Ninguém pode ficar, né, com um problema na mão. Tem que procurar algum desses órgãos e a gente vai resolver. Está sempre de portas abertas, né? Assim também. Então, assim, tem onde procurar o mediador e ter uma solução melhor, né? Com certeza, Rose. Bom para todo mundo. Todo mundo vai ficar mais tranquilo também, porque nessa época de pandemia a gente sabe que os nervos estão à flor da pele, né? Obrigada, viu, Rafaela? Eu que agradeço.